O Sindimov-MG, Sindicato das Indústrias do Mobiliário e de Artefatos de Madeira no estado de Minas Gerais, completa 90 anos de uma história que nos ensinou e ensina muitas coisas para os próximos 90 anos que queremos alcançar. Nossa missão sempre foi promover a representação e o fortalecimento da nossa indústria, com foco na união e defesa do interesse coletivo, incentivando o desenvolvimento social, cultural e tecnológico. Valorizamos o empreendedorismo por meio de ações que promovem a qualidade e o crescimento pela formação contínua de toda a nossa cadeia. Nossos associados contam com inúmeros serviços em parceria com todo o sistema, FIENG, SEBRAE e Ebmóvel, além de uma escola própria para a formação de mão de obra, o Senai CDTEM. Chegamos aos 90 anos de existência com uma alma jovem e inovadora. Buscamos atualização constante para que nossos associados e todo o segmento estejam em sintonia com o futuro. Estamos caminhando para mais 90 anos de existência com um balanço extremamente positivo para os nossos associados, fomentando o desenvolvimento através de ações de inteligência comercial e setorial nos mercados nacional e internacional. Vamos juntos rumo ao futuro de forma dinâmica, eficiente e transparente. Afinal, parceria é como madeira. Precisa ser forte para você confiar. Sindimov-MG, 90 anos. Não é apenas uma história, são 90 anos. Olá pessoal, eu sou Maurício, proprietário da Madriarte Móveis e atualmente estou como presidente do Sindimov-MG. Estamos completando 90 anos de muito trabalho e dedicação do Sindimov à indústria moveleira mineira. Parabenizo a todos que fizeram e fazem parte dessa história de sucesso por tantos anos. E com muita alegria aproveito esse momento para convidá-los a participar conosco do nosso terceiro CDITEC, Seminário de Desenvolvimento Empresarial e Inovação Tecnológica, em parceria com o Senai CDTEM, que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de outubro, às 20 horas no YouTube. Não percam esta oportunidade de aproveitar esse momento de aprendizado e conhecimento. Conto com todos vocês e até lá! Olá pessoal, eu sou o Thiago, executivo Hunter da Promove aqui na região de Minas Gerais. A Promove, como patrocinadora, conseguiu perceber o impacto positivo que o Sindimov teve no setor moveleiro ao longo de todos esses anos. E é com muita alegria que nós convidamos vocês a assistirem o terceiro CDITEC, que é o nosso seminário de desenvolvimento empresarial e inovação tecnológica em parceria com o Senai CDTEM. É uma grande oportunidade para aprender, para compartilhar conhecimento e, além disso, fortalecer nossas conexões. Aguardo vocês nos dias 16, 17 e 18 de outubro. Até lá! Boa noite, estamos iniciando hoje o último dia do terceiro CDITEC, que é o Seminário de Desenvolvimento Empresarial e Inovação Tecnológica do setor moveleiro, e hoje vamos debater um tema super importante que é a mão de obra do futuro.
Nos outros 2 dias do seminário, debatemos temas importantíssimos, como a inovação de tecnologia, a implantação de tecnologia, a mente do empresário do futuro, e hoje continuamos nessa vertente de pensar o futuro do nosso setor, falando de um dos temas mais importantes, que é a mão de obra. Eu sou o Luiz Campolina, e hoje eu vou falar aqui como gerente do Senai CDTEM e também como mestrando da área de educação, no qual o meu tema de projeto decorre muito sobre o que vamos falar e debater aqui hoje. Estamos aqui também com a grandiosa presença do Rafael Ávila, que vai apresentar aí para vocês, né, Rafael, que tem uma história muito consolidada, né, no que se tange à educação e à educação tecnológica e profissional. Então, Rafael, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, eu que agradeço essa oportunidade. Na verdade, eu já queria começar dizendo que todo mundo me conhece como Rafão. Fica à vontade de me chamar de Rafão. Fala que esse é o meu nome de trabalho, assim. Gente, eu queria me apresentar. Eu sou um professor universitário desde 2004. Ano que vem aí vai fazer 20 anos de sala de aula. E eu acho que um pouco de eu ter recebido esse convite foi por conhecer ali os alunos, né? E as gerações e como que eles vêm se formando. Para além do fato de que eu sou sócio e diretor numa startup, uma empresa de base tecnológica, centrada na educação. Então, eu tenho acompanhado também esse movimento, não só no presencial na universidade, no EAD na universidade, mas também da educação mais informal, né? Uma educação feita pelo celular ou pelo EAD. Então, eu tenho acompanhado esses 2 movimentos. Eu fui diretor de inovação do Grupo Ânima, né, durante quase 8 anos. Foi quando eu vim para esse mundo das startups e comecei a trabalhar ali do outro lado do balcão. Antes eu recebia as startups como diretor de inovação e agora eu passo a compor esse grupo de pessoas que vão nas grandes empresas apresentando as soluções. Acho que o resumo da minha trajetória é esse. Muito bom. Rafão, eu vou te chamar assim Claro. agora, né? Rafão, ele, assim como a gente, né, tem esse papel de pensar, né, como que a educação pode se adequar às novas realidades da sociedade. Eu acho que a gente que é educador, a gente tem que estar o tempo inteiro entendendo, né, compreendendo isso. Eu vou pedir aqui para colocar um slide aqui, que a gente vai contextualizar um pouco também da percepção que nós no Senai temos, né, e que me motivou, inclusive, a iniciar um trabalho de pesquisa, né, sobre o que a gente tem que fazer para deixar a nossa educação mais atual, mesmo assim, e, consequentemente, formar, né, trabalhadores mais atualizados. Então, vou pedir para colocar o slide. Eu tenho feito minha pesquisa a UFMG, no mestrado de Educação e Design, e uniu basicamente 2 vertentes que formaram profissionalmente. Sou designer de formação, em design de produtos, sempre atuei com a movelaria, né? Design de imóveis, e a minha profissão, designer, sempre foi muito conciliada com a minha profissão de educador, né? Aqui na escola, por exemplo, eu fui instrutor, supervisor, né? Hoje eu atuo na direção, e sempre observando, né, essas identidades dos alunos, o que os motiva, o que faz com que eles estejam aqui buscando curso, né, de marcenaria. E um dos desafios que eu fui percebendo, né, ao longo da minha trajetória aqui no Senai, e que não é uma exclusividade da unidade, né, do CDTEM, mas sim de todas as unidades do Senai hoje, é a forma que os jovens passam a perceber as profissões, né? Nós temos, o Senai atende todas as profissões praticamente, formação de mão de obra para elas, e a gente percebe uma dificuldade que o jovem se interesse por determinadas profissões mais tradicionais, né? Como é o caso da marcenaria. Então, isso é muito mostrado em números de matrícula, né? Inclusive no egresso desse aluno para o mercado de trabalho.
Isso nos motiva a debater sobre isso, né? Por quê? O que que acontece, como que eles pensam, é geracional, não é? É da profissão ou é de um contexto total, né? E aí eu fiquei motivado, então, a fazer uma pesquisa mesmo sobre isso. Falei, vou fazer o mestrado, né? Lá a gente vai conseguir debater com uma visão talvez não tão viciada como a minha, né, que está dentro do problema. E para isso, a gente percebe a necessidade de contextualizar um pouquinho da profissão. E a gente nota que a profissão marceneiro, ela também tem sofrido alterações nos últimos anos, né? Muito pelo fato da renovação tecnológica que nós vivemos. A indústria moveleira, ela de anos para cá, ela tem sido obrigada praticamente a trocar muita coisa, muita forma de se produzir, muito tipo de equipamento, né? E obviamente isso impacta diretamente na mão de obra, né? No marceneiro como o elemento principal, né? Mas, ao mesmo tempo que a indústria está trilhando esse caminho de evolução tecnológica, ela enfrenta um problema de estereótipo, né? Nós aqui na escola, nós temos um grande número de alunos, né? Nos nossos 18 anos de atuação, nós já formamos mais de 30 mil alunos e sempre buscamos mensurar com eles, né, em forma de pesquisa, essa evolução da percepção, né? E recente, né, em 2021, nós fizemos uma pesquisa com todo o nosso público de alunos, né, daquele ano, e nós identificamos algumas coisas que são bem marcantes, como, por exemplo, o estereótipo do marceneiro. Para esses alunos entrevistados, para mais de 80% desses alunos entrevistados, eles não reconhecem o profissional marceneiro como um profissional tecnológico. Eles não reconhecem a profissão da marcenaria como uma profissão tecnológica. E aí isso nos deixou com uma pulga atrás da orelha de falar assim, o que a escola, né, pode fazer para que, acompanhando essa evolução necessária na indústria, né, que a gente consiga mudar um pouco do mindset desses alunos e alunas, né, para que eles também possam propor mais tecnologia dentro da indústria, na atuação deles, mão de obra. E, ao mesmo tempo, como que eles podem sair daqui mais motivados, né, a entrar nessa indústria. Por quê? Em perceber o setor como não tecnológico, muitos deles se desmotivam em dar continuidade. Então, o problema cerne é vir fazer um curso, depois tocar como profissão, né? E aí eu já abro aqui o nosso debate em cima desse tema, te provocando o seguinte, como que você percebe isso na sua carreira, na sua atuação aí tanto com a indústria como o mercado também de educação? É só aqui ou isso é geracional? Como que é a sua percepção sobre isso? Não, acho que em primeiro lugar, assim, eu fiquei muito empolgado com a forma como você traz o design, né, junto da questão da educação. Eu me lembro, em 2014, eu visitei o Vale do Silício, né, dentro das minhas jornadas de aprendizagem, e um dos lugares que eu fiquei mais encantado foi a IDEO, que é uma empresa de design que é abastecida basicamente pelos alunos de Stanford, né, da escola de design. E aí, gente, lá eles tinham designers para tudo. Então, por exemplo, designers de processos educacionais, designer de equipamentos, design de software. Então, era assim, era um lugar em que você entendia que o design, ele em si, um elemento que atravessa todas as profissões. Com um design bem feito, né, ele traz utilidade, ele traz conforto, ele traz estética. Então, eu achei te elogiar e falar que eu adoro esse assunto. E eu trabalhei durante muitos anos, né, na universidade como executivo de inovação, trabalhando no design de aprendizagem, ou dos espaços de aprendizagem, metodologias. Uma outra coisa que eu achei interessante na sua fala, que eu queria comentar, é que acho que todo mundo conhece um pouco do trabalho do Harari, né? Que é aquele israelense que fala muito. Primeiro ele escreveu o livro Homo Sapiens, depois ele escreveu o Homo Deus, para falar sobre religião, e um dos últimos livros dele foi sobre as lições para o século XXI.
E tem um aspecto na sua fala que eu gosto muito, é que as pessoas precisam entender que o avanço tecnológico ele vai acontecer a despeito da nossa vontade. As tecnologias vão vir, muitas vezes elas vêm de setores que a gente não está e nos atropelam. Então, assim, o grande drama dessa inovação tecnológica, na velocidade que ela vem hoje, é que você está olhando o tempo todo para o seu segmento e vem uma mudança que abraça todo mundo, né? Então, acho que esse é um desafio que todo empresário, empresária do setor precisam estar atento. A gente não olha só para o nosso segmento, a gente deve olhar para todos os marcos de evolução tecnológica que estão acontecendo. E aí um aspecto que me chama a atenção é que nessa discussão de inovação, as profissões do futuro, gente, elas são aquelas em que a natureza mais humana ela aparece. Então eu não estou preocupado, né, com o que vai acontecer em determinados setores que são altamente automatizados. Mas para um jovem que está estudando, que está se capacitando aqui, o que a gente tem que mostrar para eles é que tem o desenho, tem a sensibilidade humana, tem coisas que a máquina não vai saber. E, portanto, eu falo assim, você está fazendo marcenaria, você é um design de soluções madeira. Você é uma pessoa, um artista. Eu acho que se a gente muda a mentalidade, né, que você colocou ali, a marcenaria está muito ligada à atividade braçal, entediante ou insalubre, não. A marcenaria está ligada com a criatividade, com a criação, com pensar o design, como olhar para o humano que vai aproveitar daquilo. E aí você faz com que esse aluno entenda que ele é fundamental nesse processo de criação de algo que é para outro humano. E que ele vai usar as ferramentas de tecnologia para auxiliar e potencializar o trabalho deles. Então, eu acho que a gente poderia sempre atuar como educadores em mostrar que aquilo é só um estereótipo. Que, na verdade, quem vai construir essa marcenaria do futuro, esse profissional, são eles mesmos se educando, se apropriando das coisas, né? Desenvolvendo um outro entendimento. Então, eu queria destacar essas duas coisas na sua fala. Agora, para todas as pessoas, né, os líderes, empresários que estão ali recebendo os jovens, gente, nós temos vários fatores que são complexos, né? Não existe só uma dimensão. Então, eu falo que, vou fazer uma analogia com a medicina, tá, gente? Eu dei aula na medicina 3 anos, falando de vários assuntos, mas também de inovação. Se você olha para a formação de um médico hoje, ele vira e fala assim, mas como médico eu faço diagnóstico. Aí eu falo, com esse tanto de inteligência artificial, capaz de ler imagem, capaz de ler exames, você acha que você, médico, vai fazer diagnóstico melhor do que uma máquina, melhor do que uma inteligência artificial? Não vai. Ah, não, mas eu faço cirurgia. Aí eu falo, é mesmo? Com a evolução, né, dos nanorobôs, você pode inserir dentro do corpo e fazer uma cirurgia mega complicada, com o mínimo de invasão do corpo humano. Você acha mesmo que vocês vão fazer cirurgia? Aí minha pergunta era, qual é o médico do futuro? Sabe aquele médico de família? Aquela pessoa que em casa conhece todo mundo, toma um cafezinho, abraça. Esse médico humanizado? É isso que vai dominar as ferramentas. Esse é o médico do futuro. Não vai fazer cirurgia, não vai fazer diagnóstico. Quando a gente olha para essas indústrias, né, e especificamente para de vocês, que tradicionalmente não compreendem que vocês, desde o nascimento, trabalham com tecnologia. Seja as ferramentas, seja o desenho, seja, né, os insumos, sempre foram uma área tecnológica. Só que agora, talvez, a gente tenha essa acelerada. A impressora 3D, um software de design, uma inteligência artificial. Isso vai, para mim, naturalmente sendo incorporado. Eu acho que esse que é o primeiro mensagem que eu queria trazer aqui para todo mundo. Maravilha. E você falando de inteligência artificial, né? A gente conversa muito, né, sobre
indústria, inserção de tecnologia na indústria. Falamos disso também no primeiro dia aqui do seminário. E existe sempre aquele mito, né, de a inteligência artificial ou as tecnologias digitalizadoras vão tomar o lugar das pessoas, né? Vocês não... isso é uma mentira, a gente já sabe, mas é uma grande dificuldade que a gente tem também, né, de explicar isso para as pessoas e, às vezes, até confortar, né, as pessoas nesse sentido. O que você pensa um pouco sobre isso? Eu acho essa provocação muito legal, porque às vezes eu sou um professor, eu estou chegando nos meus 50 anos. Às vezes eu chego em sala de aula e falo assim, mas gente, agora caiu a ficha. Aí os alunos têm 20 anos, ficam me olhando, como assim caiu a ficha? Ficha? Que ficha? No tempo que eu vivi, né, ali criança e jovem, a gente tinha telefone público, a gente tinha orelhão, tinha ficha. Tem todo um contexto que deu origem a essa ideia. O que eu falo muito com as pessoas hoje? Gente, apesar de muitos empregos deixarem de existir pelos avanços tecnológicos, como aquelas pessoas que, por exemplo, faziam manutenção de telefone público, não existem mais. Pessoas que organizavam, faziam catálogo de telefone, não existem mais. Tantas outras profissões vão surgir com o advento da tecnologia. O que a gente não pode, como indústria, fazer é fechar os olhos e falar, não, isso não vai me afetar. Vai, de alguma maneira. Então, o que eu provoco a reflexão de todas as pessoas é, à medida que alguns empregos vão caindo, outros vão surgindo. E a indústria, para ela estar na ponta, e a educação para estar na ponta, ela tem que estar observando. Olha, existe uma tendência aqui, são grandes movimentos. Por exemplo, o mundo 3D, as impressoras 3D. Eu me lembro a primeira vez que eu vi uma, era caríssima, só usava determinados tipos de polímero. Hoje a gente fala de impressora 3D de metal, de concreto, impressora 3D de comida, impressora 3D de órgãos. Outro dia eu vi uma impressora 3D fazendo um salmão. Para aqueles que não querem se alimentar de um animal, é uma alternativa. Ou seja, qual é o impacto que a impressora 3D, ou esse mundo maker, né, que surge muito forte ali nos Estados Unidos, depois vai se espalhando e chega aqui também, vai ter na nossa indústria? Qual que é o impacto da inteligência artificial? Eu costumo dizer, gente, para as pessoas ficarem mais tranquilas, alguns empregos morrem, outros nascem. Segunda coisa que nos tranquiliza, não é que a máquina nos substitui, a inteligência artificial nos substitui, ela pode nos potencializar. Imagina que hoje eu gasto fazendo uma planilha de Excel que seja, fazendo análises de um banco de dados, eu teria que ir lá, entrar, puxar um número, jogar, fazer um condicional numa planilha. E aí eu chego para uma inteligência artificial e falo assim, aqui, eu queria que você cruzasse esse elemento com esse e me desse aqui um resultado, para eu ter uma inferência. Então a gente pode se tornar um ciborgue, vamos dizer assim. Eu humano com a máquina me ajudando a trabalhar mais, na verdade trabalhar melhor, e eventualmente em menos tempo. A máquina tem que servir a gente, não a gente servir a máquina, percebe? Eu acho que essa é também uma mudança de paradigma e que conforta. Eu quero, no meu futuro, gente, trabalhar de maneira mais eficiente e menos, para poder estar com a esposa, marido, para poder estar com os filhos, para poder aproveitar a vida. Então, são esses dois elementos que acho que vale a pena a gente trazer, assim, como esse conforto. As tecnologias, criptomoedas e blockchain, impressora 3D, carros autônomos, realidade virtual, realidade aumentada. Imagina, gente, que antigamente a gente tinha que ir lá medir uma sala, falar, será que esse móvel vai ficar bom aqui? Hoje eu vou lá no programa, com óculos, né? Eu vou lá e vejo, arredo, né, em Minas, né? Arreda a mesa e coloca ali, mudo de cor. Meu processo criativo potencializado pela máquina. É isso que eu penso um pouco sobre essas tecnologias. E aí você falou uma palavra que é ponto central do meu trabalho e que é o ponto central do que eu enxergo que essa geração valoriza muito, né? Principalmente, igual aqui na escola, em conversa com os alunos e alunas, né? Que é a criatividade. A máquina, ela não é criativa.
Ela processa aquilo que você alimenta ela com a base de dados, E ela simula, né? né? Uhum. E a criatividade, como eu disse, eu fui formado em design e sempre teve a fala do seguinte: os designers são profissionais criativos. Mas é interessante a gente pensar que a criatividade, ela não é uma matéria de faculdade. Você não vai lá para você aprender a ser criativo, né? Uhum. Eu diria assim, eu sempre defendi que todo mundo é criativo. Criatividade, ela é algo que já nasce com o ser humano, mas que uns trabalham ela diferente de outros, Sim. né? Até trouxe esse slide aí para a gente debater sobre ele, que é um slide interessante, né? A gente vê a curva de criatividade no ser humano, ela vai só diminuindo ao longo da vida dele, né? Então, quando você pega lá as crianças com menos de 5 anos, até 5 anos de idade, o potencial de criatividade do ser humano nessa idade é de 98%, Uhum. em detrimento a um adulto, né, de mais de 25 anos que utiliza 2% da criatividade. E isso é algo que nos faz pensar o seguinte: por que a gente vai perdendo essa criatividade ao longo do tempo? Ou por que a gente não vai usando essa criatividade ao longo do Você tempo? sabe de quem é a culpa, Luiz? Da escola. Tem desculpa te interromper, mas tem um vídeo na internet de um educador chamado Ken Robinson. Ele até ganhou o título de Sir, né? Porque ele era um cara que militava a educação ali na Inglaterra. Ele é famosíssimo, ele morreu acho que tem uns 2, 3 anos. Eu fiquei até muito chateado, porque ele era uma figura que me ajudou muito a pensar na relação entre inovação, criatividade e escola e aprendizagem. E ele tem uma palestra dele que chama A Escola Mata a Criatividade. Quando a gente começa a nossa vida, como é que a gente aprende? A gente aprende com os pares, com os outros amiguinhos. Não tem ali limite, um ensina o outro, existe uma mentoria, né? Então, a descoberta ela é algo interessante. Quando a gente vai para a escola que foi construída no modelo do século XIX para atender a indústria, é uma escola que tem tempo para as coisas, que as salas são quadradas, que os alunos sentam de uma determinada maneira. Ou seja, para atender a Revolução Industrial, criou-se um modelo de educação. Agora é biologia, agora é química, agora é matemática. Então, servia para aquela indústria antiga, não para essa indústria contemporânea. E aí, os processos, né, a gente ia podando. Não, isso aqui você vai aprender no 3º ano. Isso aqui você vai aprender no 5º. Não, isso aqui não é minha matéria, a minha matéria é essa. Então, a escola vai podando a liberdade do estudante de aprender. Então, o dilema que nós vivemos como educadores é como que a gente mantém, como que a gente ensina algumas coisas que a gente acha que eles precisam aprender, sem cortar toda essa possibilidade. Tem um outro livro que eu gosto muito, um livro que eu gosto muito, que chama Direto ao Ponto, A Nova Ciência da Expertise, que faz uma discussão sobre essa questão de que algumas pessoas nascem com determinados dons, habilidades e talentos. E ele fala, não é bem assim. Como você disse, nosso cérebro, né, nosso encéfalo é uma máquina de resolver problemas, é uma máquina de criatividade. Ela reconhece padrão, mas ela inova. E a gente vai ao longo da vida dizendo, não, 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 não. Isso aqui não inove. Quando a gente vai para a empresa, né, eu, diretor de inovação, chegava lá e falava, gente, eu vi um negócio sensacional. Não, 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 não. A gente faz a educação é dessa forma. Não, minha matéria é desse jeito. O professor faz isso. Então, ali mesmo a gente vai reforçando esses paradigmas. A gente já passou a era industrial, a gente chegou numa era pós-industrial, mas que algumas pessoas ainda temem. Gente, todo mundo tem medo de aceitar que existem novos modelos. E nós, como escola, temos que fazer o quê? Temos que educar os alunos, mas temos que educar também as empresários, as lideranças do setor, que existe uma nova realidade. Exatamente, isso que você falou é um ponto interessante, assim, quando a gente vê o quanto que a gente vai se podando, né? E aí esse processo de poda, ele vai endireitando o repertório pessoal para respostas mais rápidas ali para aquelas ações, né? E aí a gente vê essa curva da criatividade reduzindo significativamente.
E aí, na nossa profissão, por exemplo, na marcenaria, eu brinco muito com os alunos que a gente não é uma ciência exata, né? Você tem N formas de construir um móvel, o mesmo móvel com N tecnologias diferentes, processos, etapas, né? Tem gente que faz uma sequência diferente do outro, ou usa um equipamento, uma ferramenta, uma metodologia diferente, e no final o mobiliário pode ser comparado um ao outro e é igual, né? Ou seja, quando a gente avalia isso processualmente, é uma profissão criativa, né? E ao mesmo tempo a gente busca respostas mais rápidas, mais automatizadas e que poda essa criatividade. E aí, continuando na pesquisa, né? Olha que interessante esse gráfico. A gente pergunta aos alunos quais competências eles desejam e esperam, né, que o curso que eles estão fazendo de marcenaria ajude a eles a desenvolverem mais. E olha quem é a campeã na resposta ali: criatividade. Então, a maior parte desses alunos, eles, dentre as competências que eles querem que o curso ajude eles a desenvolver, é justamente a criatividade. Sabe o que eu acho legal você comentar disso? E eu acho que isso também existe um descompasso, e a gente sabe que muitas vezes entre a escola e o mercado de trabalho. Vocês são um tipo de instituição que não. Estão ali para e passo andando. Mas a maioria das escolas, das universidades e tal, sempre tem essa discussão assim que o empresário fala, olha, o empresário, eu não recebo uma mão de obra que eu de alguma forma necessito. Eu recebo uma mão de obra que a escola acha que eu preciso. Então eu falo que existem dois tipos de escola, né? Aquelas que estão em total desalinhamento e que elas formam olhando só para si mesma, e aquelas que, de alguma maneira, se integram diretamente ao mercado. Então, o que a gente precisa compreender é que a educação ela era tradicionalmente ligada ao desenvolvimento de competências técnicas ou competências cognitivas, ou que o pessoal em inglês chama de hard skill. Então, esse era o modelo. Eu tenho objetos que eu preciso aprender, eu tenho técnicas que eu preciso que as pessoas saibam fazer para desempenhar alguma função laboral, social e tudo mais. Da década de 90 para cá, então nos últimos 30 anos, a gente começou a perceber que muitas vezes as pessoas chegavam no mercado de trabalho dotadas de competências técnicas, eu sei executar esse software, eu sei fazer isso, mas faltava para elas chamadas habilidades socioemocionais, ou habilidades não cognitivas, ou soft skills. Então começou uma corrida no mundo, principalmente no mundo ocidental, para formar as pessoas nessas habilidades. Então, assim, o comprometimento, o engajamento, a colaboração, a capacidade de resolver problemas, a criatividade, são habilidades socioemocionais que precisavam e não eram fomentadas na educação, na escola. Talvez até um momento que as crianças eram muito pequenininhas, depois isso acabava. E aí as universidades e as faculdades, os cursos técnicos começaram a falar, opa, o que está faltando eu ensinar para esse trabalhador do futuro? São as habilidades socioemocionais. E aí, então, a educação infantil tem, a universidade e as escolas técnicas de formação superior começam a ter e vão pressionando o ensino fundamental e médio. E aí que vem essa discussão sobre uma mudança na educação como um todo. Então, existe uma diferença geracional, a gente pode explorar isso, mas existe também uma ênfase que a escola dá ao desenvolvimento de habilidades, competências técnicas ou socioemocionais. Muitas vezes os empresários, né, viram para a gente e falam assim, mas está faltando. Eu falo, mas está faltando o quê? É técnico. O engenheiro sabe fazer esse cálculo, sabe? Ou tem uma máquina que sabe fazer. Não é técnico. Então o que está faltando? É o socioemocional. E aí você vai ver essa geração, que é uma geração extremamente vinculada ao digital. E o digital, gente, nos dá a impressão de que é só mental. Então eu não quero aprender habilidades manuais. Só que para você chegar num nível, né, de flexibilidade intelectual,
As pessoas precisam se lembrar que a gente precisa ter coordenação motora, grossa, fina. Eu tenho apostado isso, Luiz, me permite, na educação da minha filha. Minha filha tem 6 anos, ela não mexe com o celular, ela não sabe usar um tablet, ela não passa pela televisão muito raramente. Mas ela é uma menina que nada, que corre, que pula, que sobe em árvore, que toca instrumento, que brinca. Eu estou apostando que o desenvolvimento das habilidades físicas e manuais criativas, ela tem que aprender a brincadeira em vez de pegar pronta, vão dar para ela um resultado no futuro. Eu posso ensinar lógica sem botar ela no computador. Eu posso usar brinquedos artesanais para ela desenvolver essa capacidade. Na hora que ela for para o mundo digital, já é tranquilo. Agora, se a gente aposta só no digital, a gente perde determinadas capacidades. Até tem um estudo de neurociência, eu fiz alguns cursos de neurociência, e ele dizia o seguinte: o cérebro humano, ele se desenvolveu mais do que qualquer outros animais, ligado à sua forma de locomover. O cérebro humano é uma máquina de resolver problemas, eu já falei isso, mas ele é também uma máquina que se desenvolveu para locomover. Então, quanto mais refinada foi a locomoção humana, né, da evolução ali dos macacos, hominídeos e humano, mais o cérebro desenvolveu. Então, a gente precisa do movimento, a gente precisa do offline, a gente precisa do desenvolvimento manual. A criatividade não é só cerebral, ela é corpórea. Ela envolve todos os elementos, né, do nosso sentido. Então eu falo que nós podemos estar pecando, Luiz, em achar que o futuro está no cognitivo, o futuro está só no digital, que o humano pode prescindir da criatividade, né, enquanto movimento do seu próprio corpo e das pessoas no mundo. E eu acho o seguinte, você trouxe mais no início da nossa conversa, você trouxe uma fala muito importante, e o design ele está em todas as outras atividades, né? E o design ele tem uma vertente que é talvez o que diferencie ele de outras profissões, é dele focar no contexto de uma situação para adaptar uma solução àquele contexto. E aí a gente está falando muito de que a gente está vivendo uma era de mudança. Então, no meu ponto de vista, se torna cada vez mais necessário pensamento de design em todas as nossas atividades. Seja ela educacional, seja ela industrial, né, seja em qualquer indústria, inclusive. Né? Por quê? Você tem vários contextos sociais que você recebe essas pessoas, esses alunos, funcionários, né? A vida deles vem de formas diferentes, com formações diferentes, com repertórios diferentes, né? E acho que hoje a gente está cada vez mais na condição de equilibrar esses contextos para chegar nos resultados, né? Eu até trago essa mandala que eu acho muito interessante, e ela faz essa provocação, né? O design está em tudo. Ele está na educação de que forma? Né? Então, quando a gente fala dele, a gente pensa o seguinte: eu tenho que ter uma aula de design para um aluno, ou o design está em todas as aulas? Eu acho legal você colocar isso, porque uma das revoluções, né, que a gente trouxe ali para o ensino privado foi aplicar o design thinking, né, o pensamento do designer em uma série de situações. A gente pensou muito nos processos, né, os processos educacionais. Então, como deve ser um currículo? Como a gente desenha um currículo? Como a gente estrutura, né, uma jornada de aprendizagem? Isso é um design, isso é um desenho. Que momentos vão ser teóricos, né? Que momentos são experienciais, experimentais? Que momento é a mão na massa? Que momento é o intelecto? Então, na educação, a gente começou a pensar o design curricular gerando experiências de aprendizado diferentes, complementares, que vão ao mundo. Uma das coisas que era mais encantadora nas viagens que eu fiz,
Estados Unidos, Índia, China, né, Israel, pensando em educação, Finlândia, era os espaços de aprendizagem. Se eu coloco carteiras enfileiradas, eu favoreço um tipo de aprendizagem. Se eu coloco em círculo, se eu coloco arena, se eu coloco textura e cores no ambiente, então você vê que é o design dos espaços de aprendizagem. Então, tem, né, gente, tem cátedras, tem disciplinas sobre isso. Conforto, né? Se eu estudo de manhã, se eu estudo de noite, se tem luz, se não tem. Então, também eu falei dos processos, falei do currículo, dos espaços. O papel do professor. Antigamente eu estudava, chegava lá com o conteúdo, falava, tá aqui o conteúdo. O professor, gente, que se ancora no conteúdo, tem um problema. Porque eles acessam o celular o tempo todo. Então, o desenho do novo papel do professor, como mentor, como tutor, como alguém que media experiências de aprendizagem. Então, quando você fala que o design está em tudo, eu estou 100% de acordo. Inclusive o design, né? Existe uma disciplina que eu adoro, não entendo muito, mas assim, que é a biomimética. É olhar a natureza. Eu estou vendo aqui, né, atrás uma mesa, que é uma folha, está, né, representada uma folha, e tem uma folha idêntica atrás. Exatamente. Não é? Então, assim, você imaginar, gente, o desenho que gera conforto, que gera eficiência, ele está em qualquer área. Eu posso falar, falei da educação, né? Posso falar especificamente da medicina, da engenharia, do direito. Então, o design, eu concordo com você, está em tudo. E aí a gente defende muito, né? Hoje aqui com os instrutores, a gente aborda muito essa necessidade de adaptabilidade mesmo, né? Aos alunos e alunas, para que você consiga, através, né, desse raciocínio multimodal mesmo, né? Como que está sendo preparado aquele conteúdo para ser repassado para o aluno? Né? Qual é a experiência que ele vai entender? Será que, para a gente que ensina profissão, eu encher uma aula de slide falando de máquina é tão rico quanto eu visitar nossos galpões e ensinar ele a operar talvez aquela máquina ou mostrar aquela máquina em operação, né? Será que o ambiente desse repasse de informação está adequado? A forma com que eu me posto, né? A abordagem que eu contextualizo antes do conteúdo teórico, qual que é a importância daquele conteúdo teórico para a profissão dele no futuro? Será que esses alunos estão tendo essa clareza? Né? Então, é algo que, no meu ponto de vista, né, essa abordagem do raciocínio do design, um sensoriamento, né, pode enriquecer muito a formação do profissional. Né? Aí eu te faço outra provocação. Então, vamos lá. Como que a gente também trabalha isso na indústria? Porque uma vez que a gente consegue formar esses profissionais que são mais criativos, né, que são mais contextualizadores, né, que abordam vários outros aspectos. São mais rebeldes. São mais rebeldes atualmente, né, naturalmente também. Né? A criatividade ela tem um quê de rebeldia, né? de questionar também. Como conciliar isso dentro da indústria? Tá. Eu acho que tem dois aspectos que são interessantes, que assim, eu sou da chamada geração X, nascida ali nos anos 60 e 70. Tem muitas pessoas com qual eu já trabalhei, que são da geração anterior, chamada dos baby boomers, nascidos ali depois da Segunda Guerra Mundial. O grande desafio é que a gente tem depois da minha geração os chamados milênios, né, nascidos nos anos 80 e 90. A gente tem agora a geração Z, o que tem sido muito difícil para nós, gente, principalmente quando a gente chega nos cargos de liderança, é que a gente está convivendo com 3, 4 gerações diferentes no mesmo lugar. E para nós que lideramos, acho que foi a pauta de ontem, né? Vocês falaram sobre liderança e tudo mais, do empresário do futuro, da empresária, um certo grau de tolerância, né, e de flexibilidade é muito necessário para lidar com gerações que pensam diferente. Então, ao mesmo tempo que eu quero um jovem ou uma jovem criativa, atuante na minha indústria, eu não quero que ele me questione a hierarquia. Mas, como você falou,
uma pessoa criativa, um artista, né, muitas vezes, ele vai questionar. Ele vai olhar para a empresa e falar assim, gente, tem tantas outras formas de fazer a empresa que não uma pirâmide, né? Uma hierarquia piramidal. Pode ser fluida, não pode ter uma hierarquia, horizontalidade. Então, muitas vezes, a gente tem que se perguntar, como diretores, empresários, que tipo de profissional que a gente quer. Por quê? Porque existem dimensões geracionais. Hoje eu falo, a maior dificuldade que eu tenho na empresa, eu pago lá os salários, né, alguns médios do mercado, outros eu tenho que pagar um pouco mais por causa da concorrência. Por exemplo, profissionais de tecnologia. Não adianta eu querer pagar igual alguns profissionais. Então tem que pagar diferente. Mas fora isso, a gente pensa ali, eu estou pagando por aquele colaborador. Tem outra dimensão que a gente coloca para atrair os talentos que a gente quer, são os benefícios. Aí eu coloco, gente, um monte de benefício. Que é um salário indireto. A geração milênio, né, nascida em 80 e 90, fala, nossa, que ótimo. Tem benefício, além de você pagar meu plano de saúde, eu tenho ginástica, tenho auxílio terapia. Blá, blá. Você chega para uma geração Z, ele fala, não quero isso não. Eu não me importo com isso. Eu quero trabalhar na hora que eu quiser. Eu quero trabalhar de bermuda. Eu quero, né, assim. Então, nós que estamos ali liderando essa turma, temos que entender que existem diferenças geracionais. Além disso, eu acho que cada um de nós pode refletir quando a gente constrói a nossa empresa e com os colaboradores, especialmente esses jovens, quais são as competências técnicas que eu quero, quais são as comportamentais. E aí, dialogar com a escola. Eu estou buscando isso. Essas competências técnicas, essas competências socioemocionais. Aí eles vão te dar a seguinte resposta, olha, mas para isso existe um trade-off, né? Existe uma coisa que você vai perder. Por exemplo, se você quiser contratar mais geração Z, vai ter que olhar isso aqui com o seu RH. Então, depende, outras áreas, né? As pessoas não vão aceitar, gente. Na indústria talvez isso não seja tanto possível. Mas setores da empresa não trabalham mais presencial. Para que eu vou ficar mandando as pessoas para o escritório 5 vezes por semana? Elas podem executar isso das casas delas. Então existe o mundo online, existe o mundo offline, existe o mundo híbrido. Existem 3, 4 gerações vivendo na mesma empresa. Por isso que não é fácil ser empresário. Você tem que lidar com múltiplas dimensões. Você acha, então, que a gente está vivendo uma era mais intensa da negociação? Se tem uma competência que você, né, precisa desenvolver, a criatividade, tem várias, né, colaboração, pensamento crítico, mas essa capacidade de negociar e a dimensão da adaptabilidade. Eu falo, eu estava num tipo de indústria, aí vou para outro, um tipo de estrutura organizacional, de governança, eu vou para outra. Aí eu era diretor de uma área, para vocês terem uma ideia, startup a gente faz assim. Eu entrei como diretor de educação e inovação. Aí passou um tempo, eu assumi também a área de marketing, para estruturar o time. Eu não sou especialista em marketing, mas para estruturar a equipe. Agora eu sou da área de gente e cultura, ou seja, RH. Aí eu estou lidando com benefício, política. Gente, eu vou me adaptando, eu vou estudando, eu vou aprendendo. Uma das características que a gente não pode jamais abandonar, que eu acho que é um pouco de finalizar, finalizando assim algumas discussões, existe um termo que é em inglês, gente, muitas vezes é barango a gente falar só o termo em inglês, né? É o lifelong learning, é o aprendizado ao longo da vida. Eu estava contando aqui para o Luiz, antes da gente começar, eu sou formado em Relações Internacionais. Eu sou mestre em Engenharia de Produção. Eu sou doutor em Ciência da Informação. E no meu mestrado, na Engenharia de Produção, eu estava dentro de uma linha de estudos estratégicos, eu sou especialista em guerrilha e terrorismo. Durante muitos anos eu dei aula para civis e militares. Aí, de repente, eu comecei a estudar inovação na indústria bélica, armamento. Adorei inovação e fui estudar inovação de forma geral. Adorei inovação de forma geral, era professor, fui estudar inovação na educação. Da inovação na educação, eu percebi que as pessoas, por mais que elas tenham competências técnicas sensacionais e às vezes socioemocionais estruturadas, estava faltando para ela saúde mental. Aí eu fui estudar yoga.
estudar meditação, me tornei professor. Aí eu fui falar assim, gente, a meditação afeta o cérebro. Aí eu fui estudar neurociência. Esse caminho, gente, do aprendizado ao longo da vida, você vai trazendo disciplinas, incorporando, é isso que a gente tem que ensinar para os jovens. E é isso que a gente tem que deixar para aqueles não tão jovens, falar, olha, você está às vezes com 40, 50, 60 anos, você ainda tem muito tempo para aprender uma coisa diferente. E quando você começa a se interessar em aprender processos diferentes, indústrias diferentes, negócios diferentes, você vai abrindo um horizonte e vai percebendo que você pode mudar seu próprio negócio. Acho que isso é bem legal de deixar marcado. Muito legal. Outro dia, até tem um grupo de alunos e alunas aqui da unidade que tem um jornal, eles têm um informativo e eles que fazem a gestão do projeto, né, completa. Eles buscam os temas, buscam as entrevistas, né, as notícias e fazem a curadoria disso. Aí eles foram me entrevistar. E pode entrevistar? Pode e tal. Qual que é a sua formação? Eu contei para eles, eu sou designer de produto, eu tenho uma pós em design thinking, tenho uma pós em gestão educacional, estou fazendo meu mestrado em design e educação. Mas por que você escolheu essa formação? Eu falei, gente, eu não escolhi essa formação. Se você fosse me perguntar no meu ensino médio, o que eu pretendia ser, era fisioterapia. Minha camisa de formatura tinha o meu nome embaixo, o curso, fisioterapia. Não tem absolutamente nada a ver comigo. E eu entendia que eu queria ser fisioterapeuta porque eu percebia que era legal. E que era bem falado, e que tinha outras pessoas que eu conhecia que eram fisioterapeutas e que eu sempre gostei dessas pessoas. Então, a minha linha de escolha era baseada naquele repertório que eu tinha. E, do nada, a minha carreira foi me tendenciando à minha formação, né? E aí eu falei com eles, olha, se eu deixo algo para vocês, é isso. Vocês têm que estar sempre atentos a como a sua vida vai te conduzir à sua formação, né? Muitas vezes a gente imagina, eu quero ser engenheiro, vou fazer um curso de engenharia, vou formar engenharia. Não é linear, né? Não é linear. Então, a vida não é linear, né, gente? Assim, eu acho que o design é muito, muito disso, né? Tem mais curvas do que linhas, né? Então, assim, eu como professor, eu fui coordenador, diretor de departamento, eu falava assim, às vezes eu chegava para um estudante e falava assim, não continua aqui. Não te faz bem. Você não está pleno, né? Porque eu não falo também de feliz, gente, porque felicidade é momento, né? Felicidade e tristeza são... mas isso é uma discussão para outro papo. Mas assim, você não está satisfeito, não está pleno, não está vivendo sua potência, não vai fazer outra coisa. E eu provoco muito isso nas pessoas, assim. Não é que a gente vai fazer sempre... E esse é um dilema de quem lidera, né? Não é que as pessoas têm que estar felizes sempre. Mas elas precisam entender, né, quais são as possibilidades que ela tem dentro daquele contexto que ela vive, naquele momento. E extrair o melhor que ela pode. Um problema que a gente tem muito no RH, né, no gente e cultura na empresa, e que eu acho que isso pode estar acontecendo com vocês, é que as pessoas às vezes viviam 20, 30, 40 anos no mesmo emprego. Ou com a mesma profissão. Isso já vem mudando, já mudou na minha geração. A gente às vezes ficava 12, 15 anos, né? Na minha experiência, eu fiquei quase 17 anos na mesma empresa. E agora eu estou em outra. Então, assim, já é uma geração que fica menos. A dos milênios é 8 anos numa empresa. A geração Z, gente, é 2 anos e meio, 3 anos. Aí você fala, forma, capacita, prepara, coloca, na hora que começa a deslanchar, e vai embora. E aí a gente precisa entender quais são as razões pelas quais existe esse turnover. E de novo, a gente precisa dialogar. Nós, muitas vezes, né, diretores, não podemos ser arrogantes de achar que a gente sabe. Tem que sentar e conversar. Às vezes eles vão fazer exigências que a gente não quer cumprir. E eu falo assim, ó, vocês chegaram, eu tenho uma turma ali que eu tenho discutido que é assim, que vocês chegaram no limite. Esse é o salário que eu posso pagar, esses são os benefícios que eu tenho, esse é o grau de flexibilidade que eu permito. Para além disso, gente, talvez seja outro lugar.
né, sem ser deselegante, às vezes sendo mentorando as pessoas, criando mecanismos. Muitas startups fazem isso. Não sei se isso é possível no setor, mas eu tenho uma empresa lá, que eu distribuo ações. Eu distribuo percentual de ações de incentivo de longo prazo. Olha, eu quero que você seja meu sócio. Eu não vou te pagar, né, agora em dinheiro, mas eu vou te dar aqui 0,5% das ações. Então, tem formas, outras formas, gente, de você reter. Reter não, né? De você fazer com que as pessoas entendam que estar ali é bom para elas. Então, Inovar, né? deixar elas terem. Porque muitas vezes a gente é muito duro, né, hierarquicamente. Não, você não vai fazer isso, porque isso não é de você. Essa é uma geração, gente, que ela precisa de um pouco menos de camisa de força organizacional. Mas é lógico que você vai precisar ter gerentes, coordenadores com esse mesmo tipo de entendimento. Até onde as relações são horizontais, até onde elas são verticais. Tem que ser muito transparente. Né? Startup tem muito disso. Você conversa com o CEO. Mas você tem que saber conversar com o CEO. Sabe aquela coisa assim desse mito? Não, tá aqui meu telefone, pode falar comigo a qualquer momento. Mas saiba falar. Sabe que tem coisa que você não vai falar. Então, é esse mundo fluido que a gente está vivendo, que é um desafio para várias indústrias, não só, né, a de vocês. Maravilha. É um tema maravilhoso esse, né? Se deixar, a gente vai ficar aqui. A noite toda, né? Exatamente. Mas passa muito rápido. Nós já vamos caminhando aqui para o final. E aí eu queria, Rafão, que você deixasse um recado, tanto para os nossos estudantes, que são futura mão de obra da indústria, e também para os nossos empresários, né? De um recado final, assim, de como que é essa nova rotina e como obter melhores resultados dessa relação de mão de obra do futuro, indústria do futuro. Tá. Eu costumo dizer, acho que tem dois recados, dois conselhos, se me permitem. O primeiro não deixem de observar o mundo pela sua perspectiva, mas também sabendo se colocar na perspectiva do outro. Eu fui muitos anos budista e eu falo assim, né, a empatia, que é um termo que todo mundo usa, assim, né, às vezes está até um pouco esgarçado, mas essa capacidade que você tem de olhar com o olhar do outro. Então, eu sou uma pessoa que gosta de viajar, já viajei em muitos lugares no mundo, eu gosto de observar. Às vezes as telas, né, especialmente o celular, têm atrapalhado a capacidade que a gente tem de olhar, observar o que está acontecendo, né? Como é que o mundo está se movimentando? Então, o primeiro conselho olhe o mundo o máximo que você puder, porque você vai descobrir inovações, fluxos tecnológicos que estão acontecendo e que podem te abraçar. E uma segunda, eu sei que como empresário, muitas vezes a gente não consegue ser mentor de todos os nossos colaboradores, mas incentive as mentorias, né? Muitas vezes, gente, o colaborador fica com a gente muito mais pela gente, porque fomos ali grandes professoras e professores, mentores. Quando a gente mentora alguém, quando a gente aposta e constrói, né, e junta essa trajetória da pessoa, a gente aprende pra caramba também. Então, hoje na empresa, eu tenho 50 colaboradores, eu faço esse processo de mentoria. E aí eu vou aprendendo um pouquinho de cada área, um pouquinho de cada pessoa, vou contando a minha história, a minha trajetória. Isso vai criando laços, por exemplo, diminui, né, a saída. Então, o primeiro conselho é observar o mundo pelo seu olhar e pelo olhar do outro. E o segundo mentore a si mesmo, continue estudando, se capacitando, sendo um modelo de alguém que continua se capacitando para os seus colaboradores e mentore eles, porque você aprende e aquela turma que está ali com você também. Maravilha. Rafão, uma honra enorme para a gente, né, desfrutar do seu conhecimento aqui, né, e da sua experiência com esse assunto tão importante para a gente. Agradeço demais seu carinho com o convite que a gente, desde o início, né, convidou, você prontamente falou, vou estar aí, né? Muito obrigado. Aí, 90 anos, né, de sindicato. Exatamente. Então, querendo ou não, gente, vai ficar marcado aí para a história. Eu estive nos 90 anos do sindicato.
Então, eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo, me coloco à disposição sempre de vocês ou de qualquer um da audiência que precisar querer bater um papo, conversar, estou à disposição. Maravilha, a gente agradece, a gente parabeniza aqui o Sindimov pelos 90 anos, é um marco, né, como o Rafão disse, histórico, importantíssimo, né, para a indústria mineira e para nós do Senai também, né, nessa parceria nossa que está cada vez aí mais forte, mais evidente em prol da indústria mineira. A gente está encerrando aqui com bastante orgulho o terceiro CDI-TEC. Acho que nesses 3 dias a gente contribuiu bastante, né, para a indústria, para a educação, né, e para nós mesmos. Eu acho que um debate como esse é uma aula para mim, né? E falar de um tema que, fora da minha profissão, eu também busco estudar o tempo todo, para mim é muito gratificante, né? Então, muito obrigado a todos e todas, né? Boa noite. Continuamos aí com as nossas, quem tiver aí perguntas, né, pode enviar por chat, que a gente vai responder por e-mail para todos vocês. Esse conteúdo fica gravado posteriormente no YouTube também, então é algo que pode desfrutar, né, mais vezes aí, voltar nas nossas falas, entender um pouquinho mais, e contamos aí com o apoio de todos. Muito obrigado, boa noite e até o próximo. Thank you.